Porque a gente vai aproveitar o gancho aqui de ressignificação, de Miley ressignificando Hannah Montana para ela, e a gente vai falar de outra ressignificação aqui, que é Harry Potter. Tá vendo? Porque o meu gancho foi sensacional. Isso aí, né, Cássio? Eu acho que a advocacia, ela apaga o seu poder de marketing. Tá vendo? Eu sinto isso também. Eu deveria estar brilhando, porque os meus ganchos são maravilhosos. Eu estou... Enfim. Hoje saiu o trailer de Harry Potter. E aí, realmente, tem Crepúsculo, né? Eu queria reassistir esse filme no cinema, mas enfim. Hoje saiu o trailer de Harry Potter. E aqui, a gente vai entrar em uma seara muito delicada, tá? Eu vou ser honesta com vocês, porque, obviamente, meus colegas de criação de conteúdo já sabem as minhas opiniões e não me julgam por isso, às vezes julgam sim, e eu acho que deveria julgar mesmo. Porque a gente vive essa vida para julgar e sermos julgados, mas enfim. Eu tenho uma opinião muito conflitante com Harry Potter, e eu sempre vou ser, agora falando sério, sempre vou ser honesta aqui com os meus seguidores e, obviamente, com os meus colegas de criação de conteúdo. Eu tenho uns sentimentos muito conflitantes com Harry Potter no geral. Cresci vendo, cresci lendo. Para mim, é muito especial o universo de Harry Potter. Ponto. Não tem como eu negar que não é. Ponto. Fez parte da minha infância, fez parte da minha adolescência, gosto, consumi horrores. Tenho essa queda de coraçãozinho aqui emocional, nostálgico. Beleza. Passado esse ponto, me deixa muito incomodada. Calma, Lamartine, calma que o hate vem. O hate vem. Apesar disso, me deixa muito revoltada certos posicionamentos da autora, que eu não vou nomear aqui para não sujar a minha boca. A autora que não deve ser nomeada. Exatamente. Exatamente. Aquela que não deve ser nomeada. Eu não gosto, não compactuo com certas opiniões que ela tem, principalmente no que se refere a pessoas LGBTQIA+, e pessoas trans. Eu tenho minhas crenças de que, sim, mulheres trans são consideradas mulheres, sim, nós devemos respeitar, sim. E aqui vamos entrar em uma outra zona. Quem está assistindo a gente? Não concordo, mulheres trans não são mulheres? Beleza, você acredita aí na sua casa. A partir do momento que você coloca isso para outras pessoas, você pode sofrer algum tipo de punição criminal ou civil. E isso aqui quem está falando não sou eu, Tabata, sozinha. É Tabata também advogada, que a minha formação é de direito. Então, assim, eu não consigo separar esses meus pensamentos. Meus pensamentos sempre vão muito alinhados em questão jurídica, infelizmente. Eu fui ensinada assim e eu não consigo separar. Eu, dependendo muito, eu em tese consigo. Por quê? Se eu parar para pensar em todas as coisas que qualquer pessoa pode fazer, eu não consigo consumir nada. Seja de rede social, até porque a gente vê aí redes sociais usando dados à torto à direita de pessoas fazendo trocentas atrocidades e a gente está em rede social. A gente não consegue tomar um suco de uva, porque existe uma marca que faz pessoas serem escravas em situações completamente horríveis. A gente não consegue consumir nada. Seja a gente não consegue nem ter o celular. Exato. A gente não consegue se vestir porque tem lojas que usam de trabalho escravo para fazer roupa. Então, assim, é difícil. Pelo menos, eu penso assim. Eu entendo que tem outras pessoas que não pensam dessa forma. Então, assim, dependendo muito da situação, eu consigo separar. O da J.K. Rowling, eu tendo a conseguir separar também, porque eu entro nessa questão de ressignificar o que é Harry Potter.
Porém, todavia, entretanto, eu super respeito e eu acho que qualquer pessoa tem que respeitar quem vira e fala, não quero consumir essa merda. A pessoa tem todo o direito de virar e falar, beleza, não quero consumir, não vou consumir. Então aqui, eu sempre penso e prezo pela boa vizinhança, que tanto pra gente quanto pra quem tá assistindo. Obviamente, ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a assistir Harry Potter, ninguém é obrigado a consumir Harry Potter. Mas a gente não pode encher o saco de quem vai consumir. E a gente não vai encher o saco de quem não quer consumir. Ponto. Cada um vai ter a sua própria consciência das suas escolhas. Ah, beleza, eu vou assistir a série do Harry Potter e acabou. Beleza, você tem consciência de o que a autora faz? Beleza, então é por sua conta e risco. Ah, eu não quero. Então, beleza, você tem a consciência de das consequências de você não assistir? Beleza, é por sua conta e risco e tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, assim, o que eu acho a gente não pode virar e exercer opiniões criminosas. Isso aí vale para qualquer um. E fez, beleza, a partir do momento que você lançou para o público as suas opiniões que são criminosas, pague por isso. Até porque a gente tem lei para isso, pelo menos no Brasil. Lá fora, infelizmente, não foi considerado opinião criminosa, infelizmente. Apesar de ser uma opinião completamente, digamos assim, na melhor palavra possível, não sei o que falar, deu branco. Imoral? Imoral, muito obrigada. É essa a palavra, de ter atitudes tão imorais. Então, assim, é complicado, é uma zona cinzenta, eu tenho plena consciência disso, eu, de fato, até hoje não sei como é que vou fazer com relação a Harry Potter em criação de conteúdo, mas eu acho importante também a gente trazer a questão de Harry Potter sempre lembrando o que a autora faz, sempre lembrando o que a gente está tendo em jogo aqui. Eu acho que é sempre importante a gente trazer isso para a gente ver que o mundo não é um morango, o mundo não é a mil maravilhas, mas a gente também consegue fazer o mundo ser um lugar melhor, acho. Pelo menos eu tenho essa esperança um pouco. Então, dito isso, falei demais. Eu fiz mó textão aqui, praticamente. Mas é basicamente isso. E eu sei que é uma opinião que é complexa, eu sei que é uma opinião que nem todo mundo vai concordar comigo, e tá tudo certo, não precisa, ninguém precisa virar e falar, nossa, você tá certa, não existe certo ou errado aqui, mas a gente tem que ter consciência e a gente tem que arcar com as nossas consciências e as nossas escolhas, que todo mundo aqui é adulto, todo mundo no mundo aqui que está envolvido nessa produção também é adulto, e todo mundo vai exercer aí o poder de escolha e também sofrer as escolhas positivas ou negativas das suas decisões, né? Então, acho que a gente não precisa ficar tomando conta, botando o dedo na ponta um do outro. Mas sim, Clayton, eu acho meio absurdo como pode. E eu acho que, por isso que eu quis entrar nesse gancho de ressignificação, porque eu acho que sim, é possível a gente ressignificar a obra, não só essa, como diversas outras. Mas, apesar disso, eu vou dar a palavra para João, que o João tem argumentos divinos para compartilhar com a gente sobre Harry Potter. Mas antes, calma, deixa eu falar aqui rapidinho. Sobre o trailer, pelo menos, quando eu assisti, eu fiquei emocionada. Eu achei muito bonito. Realmente, não tem como eu não esperar um trabalho diferente da HBO. A HBO faz uma produção muito boa. Não tem como esperar algo diferente. Promete ser uma boa série. Promete ser uma série mais impecável e mais aprofundada ainda do que foram os filmes. Mas aí deixo a palavra para João, depois o Vitor traz as suas considerações. A gente vai entrar nesse ponto também, Clayton. Eu prefiro deixar o Vitor falar primeiro, porque talvez eu fale muito. Então vai, Vitor. Eu ia fazer o contrário. Se ela tivesse falado comigo, eu ia passar a palavra para você, mas já que você jogou para mim a bola, eu vou falar. Acredito que a Tabata falou muito do que eu penso, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui, que eu também não concordo em hipótese alguma
dos posicionamentos em relação ao que a J.K. fala, das ações que ela toma, e, enfim, acho que não precisa nem ficar explícito aqui, porque todo mundo sabe, qualquer um que tem internet nos últimos anos entende. Sim. Porque virou uma polêmica. Harry Potter não é qualquer saga que virou da noite pro dia, é uma saga aí que já tem quase 30 anos, então obviamente vai gerar polêmica. E assim, Harry Potter entra num lugar muito especial para mim. Entrou na minha vida num período muito conturbado, um período em que os livros foram quase praticamente a minha única companhia fora de casa. Então eu lembro de estar em outro estado que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada, e parar ali. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer amizades, então os livros foram minha companhia durante muito tempo, e é basicamente isso. Então entrou num momento muito difícil também. Eu tinha acabado de perder meu padrasto, que eu gostava muito, e ver uma história sobre uma criança que passava por luto também, que passava por toda essa questão envolvendo a perda dos pais, envolvendo ali a perda futuramente de outras pessoas, e como a gente podia seguir em frente, como o amor era tudo isso. Dito isso, a J.K. Rowling foi uma grande decepção. Eu me tornei um fã decepcionado de Harry Potter, e isso pegou num ponto muito específico para mim, porque por mais que eu não seja da comunidade, não faça parte da comunidade LGBT, eu não acho que ninguém tem o direito de simplesmente não gostar de você por ser quem você é, por quem você gosta, por quem você ama. E as pessoas são livres para ser quem elas querem. Eu acho que é isso, né? Mulheres trans têm todo o direito de estarem aí na sociedade, assumindo papéis importantíssimos. A gente, no cenário brasileiro, tem mulheres trans assumindo papéis muito grandes que merecem ser assumidos, né? Que merecem sim lutar por esses direitos. A gente teve polêmicas envolvendo isso nos últimos dias. Novamente, não preciso nem mencionar, mas é isso. Eu quero deixar isso bem claro. Eu gosto muito de Harry Potter, gosto, mas ainda é uma zona muito cinzenta para mim. Ainda é uma zona que pega o meu apego emocional, mas ao mesmo tempo, quando eu dou play num filme, quando eu leio um livro, eu fico, cara, por quê? Sabe, não era só mais fácil calar a boca, não era só mais fácil não falar nada. Você tem, como a Tabata falou, você tem sua opinião, tem aí na sua casa, entendeu? Por que você tem que expressar isso pro mundo? Você faz tanta questão de expressar isso pro mundo, né? Não só a homofobia, mas também qualquer outro tipo de preconceito, né? O João vai falar sobre isso, e eu acho que é muito isso. Eu quero deixar bem claro que, apesar de amar muito o mundo de Harry Potter, eu ainda estou em dúvida de como o Harry Potter mexe hoje com o Victor adulto. Então é uma coisa que essa série vai vir e vai talvez ressignifique alguma coisa para mim, talvez não, talvez eu falei a hora de abandonar Harry Potter, ou simplesmente vou continuar e vou tentar usar essa ressignificação para justamente tentar apoiar ao máximo a comunidade do que eu posso, como criador de conteúdo, como jornalista e como pessoa. Perfeito. Vai, João. É tu agora. Não, Sofia, porque você é falar sobre o trailer em si. Não, é legal por não falar do trailer. Cara, o trailer é muito lindo, mas eu vou fazer uma análise bonitinha depois, eu acho, pro meu perfil, não sei. Inventaram de lançar muita coisa em 2 dias da semana, em 3 dias da semana, então eu tô meio perdido ainda quanto à minha agenda de conteúdo. Mas assim, o trailer tocou num lugar muito legal, tocou naquele Victor de 10, 11 anos atrás. Eu já era adolescente, então 10, 11 anos atrás, que leu Harry Potter, assistiu Harry Potter pela primeira vez. Eu gostei muito, como falou,
produção nível HBO, gosto muito de como as cenas no mundo real têm um realismo, e quando você passa para Hogwarts, você já vê a magia ali acontecendo. O trio, para mim, tá muito fofinho, muito legal, as crianças ali brincando no trem, brincando na neve. Eu gostei muito da atriz que vai fazer Hermione, eu consigo enxergar a Hermione ali nela, no Ron também. O Harry também tá muito legal. E eu acho que essa série vai vir para justamente trazer o que os filmes não conseguiram. E porque a história de Harry Potter é muito mais do que a gente viu nos filmes, ela tem muito mais a abordar. E eu confesso que me tocou assim num lugar muito legal e me despertou a curiosidade, não vou mentir, não vou falar assim, não vou assistir nem nada. Provavelmente eu vou assistir, e eu espero, talvez não na HBO Max, para justamente não dar dinheiro para J.K. Rowling, mas justamente nessa questão de que mexeu muito comigo ainda, e ao mesmo tempo veio o pensamento, tá, e agora o que a gente vai fazer? Então agora eu passo para João, porque com certeza ela vai encher a boca no trombone aqui e a gente quer mais que fale mesmo. Então vai lá, João. Vou começar analisando o trailer, porque vai ser a parte mais rápida do que eu vou falar relacionada a ela. A fotografia eu achei excelente, a customização é excelente, os personagens, os atores são de fato os personagens ali. Se você viu o filme, leu o livro, você olha e pensa, caraca, isso aqui talvez esteja até melhor do que o filme, né? Com exceção do ator que faz o Harry, que para mim ele não tem a cara do Harry do livro. Para mim ele tem mais a cara do Daniel Radcliffe do que do Harry do livro, né? O que eu achei eu acho que essa foi a escolha pro elenco, pro Harry, porque você pega o ator que faz o Rony, ele realmente é que nem o do livro ali, as poucas características e fenótipos, mas o Harry ele é muito a cara do Daniel Radcliffe. Todavia, assim como eu falei de Moana, eu vou ser diferente do que o Fito achou. Eu achei o trailer sem brilho, sem magia, né? Eu estou me repetindo aqui do Moana, mas eu achei bem parecido. Eu achei uma fotografia pobre, tipo, na verdade ela é bonita, mas se eu olho para ela eu penso, ela é qualquer coisa, né? Para o que seria Harry Potter. Até o momento, no final do trailer, que tá o Santo Machi, eu achei fraco. Ele tá me lembrando, parece que foi dirigido por alguém que fez Game of Thrones, porque ficou uma coisa meio baixa fantasia ali. Para mim, Harry Potter é uma coisa do tipo, faz essa magia e de repente o negócio se engrandece, né? Então eu achei estranho, não sei se foi por uma escolha do trailer, para quando chegar a série, pum, né? Ou se realmente é algo e não sei ali, inclusive nas roupas, das caracterizações, eu achei uma coisa, as panteiras das caças que aparece, eu olhei para aquilo e pensei, parece que se eu Game of Thrones aquilo, parece se tu coloca que é de Game of Thrones, eu não tiraria ali, né? Então deu essa estranheza e parece que a série faz um pouquinho mais pesada do que o filme mostrava, né? Deve ter cenas a mais, pelo menos o que aparece no início do trailer, né? Então veremos coisas diferentes ali, uma pegada um pouquinho mais pesada para Harry Potter, talvez, né? Agora eu vou partir para a parte mais tensa aqui. Eu tô até tô suando frio. É uma parte muito delicada para mim, como uma pessoa trans, que eu, assim como a minha geração, até a geração da minha mãe, antes de eu nascer, estava lendo os livros do Harry Potter. Então pega diversas gerações Harry Potter. Eu cresci vendo os filmes, eu não consegui ler os livros, eu fui ler os livros bem mais velho, né? Mas eu cresci vendo os filmes, eu ficava no cinema, era uma coisa, eu colecionei os álbuns, eu tive brinquedinhos aqui e ali. Então Harry Potter na minha infância foi um negócio muito grande também, né? A partir da minha vida adulta, que eu finalmente só consegui ler os livros, de fato, eu acho que era 2020, se eu não me engano,
ali eu já tinha uma dimensão muito maior de literatura, então eu já venho com uma opinião mais para relacionada aos livros, que eu acho uma leitura fraca e pobre, Harry Potter, porque as características dos personagens ele é bem fraco, né? Inclusive tem uma, se eu não me engano, na Ordem da Fênix. Eu não lembro se é a Ordem da Fênix ou o Enigma do Príncipe, que eu acho ela engraçada até hoje, que é o Harry no trem, ele tá com uma cabine com outros personagens, e um ou outro já tinha sido falado, mas né, nunca mostrou ali, e começa a falar, descrever cada personagem. Quando chega personagens com a palavra com etnias diferentes, simplesmente é etnia, não, tipo, o personagem, como é o cabelo do personagem? Né, como são os dentes ali, como as características, personalidade, não, é só a etnia, e isso me tira risada até hoje. Né, a própria criação de mundo, ela é bastante fraca e só começou a ter, de fato, puxa 7 livros, uma criação de mundo decente quando veio Animais Fantásticos. E eu particularmente eu acho isso fraco, porque você pega alguns livros que no primeiro livro geralmente é isso, né? Quando a gente vê o mundo de fantasia, primeiro livro, estamos te mostrando o mundo, esse aqui é o mundo, e tu tem a criação de mundo ali na sua cara, toma, é esse o mundo, né? Em Harry Potter isso não foi bem construído. E indo agora para a parte mais forte, né? Eu tenho para mim que quando são autores com controvérsias e eles já se foram, como por exemplo Monteiro Lobato e Lovecraft, não é tudo bem, mas ao mesmo tempo você não está esticando nada, isso já foi, eles são de outros tempos, você não está colocando para frente mais coisas ali. Não à toa tivemos a série Lovecraft Country, que tem uma ressignificação, como vocês estavam falando aí. E aí eu faço uma contraparte. Por exemplo, temos Mary Shelley, temos Jata Lovelace e temos... Eu esqueci o nome do escritor de Viagem ao Santa Terra, tem um branco. Temos também o Tolkien, que todos eles têm pequenas controvérsias em sua literatura, mas eles mesmos já se colocam como algo diferente. O Tolkien, anos depois da entrevista, falando sobre como errou fazendo aquilo, etc. Né? Então, eles, sendo da sua época, ainda assim existem pessoas que não fizeram a mesma coisa, né? Mas ainda assim eram muito próximos do que aconteceu na sua época. Agora, a J.K., tão próxima assim, ela é recente, ela está aqui entre nós, né? Ela não é uma figura que já se passou, você ainda vai ver comentários e ações dela que são extremamente controversas. E é muito complicado isso, porque o dinheiro que você compra um produto, que você faz aquilo, você está dando para ela sabendo o que acontece, né? Às vezes, sei lá, foi no Subway, comi um sanduíche do Subway e, nossa, eu não sabia que o dono do Subway faz coisas que eu não concordo. É diferente de você ativamente querer usar alguma coisa, né? Você tenta 1000 outras coisas para fazer e você ativamente ir ali, faz de cada pessoa, né? Então me toca muito porque o Brasil, por exemplo, é um dos países, se não um país que mais mata pessoas trans. Eu fecho o relato literalmente todos os dias de meus irmãos e minhas irmãs trans que são acreditas, que sofrem muitas coisas. Me toca um ponto até de mim mesmo, tanto da minha própria casa, de certas coisas. Então, ver isso no mundo ainda ser perpetuado, ser financiado para coisas horrendas é uma coisa muito complicada, né? Eu não sei se eu vou ver a série por questões, né? Eu também crio conteúdo, eu também faço essas coisas. Né, no meu próprio trabalho eu faço coisas já que eu sou muitas camadas, né? Aquele negócio do cult place que vocês estavam falando, né? Caraca, como eu vou saber que eu faço essa coisinha aqui vai me levar pro bad place? É muito difícil isso. Inclusive uma série excelente, The Good Place. Então é uma coisa muito complicada, mas fatos são fatos. As pessoas acompanham as ações e as falas da autora, sabem o que ela faz, então é muito difícil ser a favor disso, é muito difícil parar e pensar, puxa, mas quando eu tinha 5 anos já era assim, eu não consigo mais,
esse meu lado fã morreu há bastante tempo e o caixão fechou nisso tá aí, né? É contra literalmente a minha existência, eu a teria, né? Eu ainda estou escolhendo muito minhas palavras para poder falar aqui, não só por conta de coisas artificiais, né? Tipo, o cara está aqui em cima, a caixinha aqui em cima. Temos o filtro de né? comunicação aqui. Como também a minha escolha de palavras é até pelo impacto da minha voz para evitar chorar, pensar no assunto. Então, é algo muito difícil, é algo muito delicado que permeia a vida de muitas pessoas que eu conheço, permeia a vida de muitas pessoas no mundo. Né? Harry Potter não é somente Harry Potter. Harry Potter já foi somente aquilo, né? E hoje em dia, para ele ser ressignificado, eu teria que ter, por exemplo, uma produção independente de pessoas mostrando que de fato a autora queria passar, a autora passou em suas mensagens nos filmes quando falava sobre união, sobre família, mesmo não sendo parente, sobre muitas outras coisas, e outras pessoas fazerem isso. Sem fins lucrativos, outras coisas, pelo menos essa é a minha opinião, para ter uma ressignificação tão grande. Porque se no fim é feita uma outra produção com ela como consultora ali, ela está ativamente ali na produção e como consultora, e falar exatamente as mesmas coisas, ou sei lá, no máximo como mostrou a cena do Harry Potter sofrendo bullying, né? Não está criticando as próprias macelas a qual ela perpetua. Então, é isso. Eu tenho 1000 pensamentos a mais, mas eu deixarei talvez para algum outro texto, alguma outra coisa, para pensar melhor, e é muito complicado, é difícil falar. É isso. E realmente é uma zona cinzenta, e na boa, gente, todos os posicionamentos aqui sempre vão ser válidos, sabe? Quem quiser consumir, eu acho que é válido, dependendo, obviamente, a pessoa tendo consciência do que está fazendo e tendo consciência do impacto disso. Porque como todo mundo aqui já falou, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à informação, não dá mais para a gente virar e falar, não estava sabendo do que estava acontecendo. Em 2026 já, a gente tem que ter consciência, sim, das coisas que impactam a gente no dia a dia, porque sim, é uma responsabilidade, até as coisas que a gente faz aqui em live, nos nossos conteúdos, a gente é responsável pelas coisas que a gente produz também, então assim, a gente tem que ter noção e consciência daquilo que a gente está fazendo, tem que ter noção da coisa que a gente está escolhendo. Então assim, é válido quem não quiser assistir por N motivos, principalmente pelos motivos que o João trouxe aqui pra gente, que é um relato super válido e muito forte, inclusive. Inclusive, eu já perdi um colega por conta de crime de transfobia, então, assim, é complicado. A gente tem, sim, esse problema no nosso país, a gente está vivendo em um país em que mais morre pessoas LGBTQIA+, mais morre pessoas trans, então assim, a gente tem que ter esse cuidado, e a gente tem que estar sempre atento àquilo que a gente está consumindo, seja de série, seja qualquer outra coisa. Então, dito isso, vamos melhorar o nosso clima, porque a gente pesou demais o clima aqui dessa live. Mas a gente pesou com necessidade, porque quando a gente tiver que pesar o clima, a gente vai pesar o clima sim, tá? A gente vai pesar, porque a gente sempre vai lembrar você que está assistindo a gente, que a gente tem que ter responsabilidade daquilo que a gente está assistindo, daquilo que a gente está consumindo, daquilo que a gente está vivendo, para a gente não ficar fazendo merda de novo aí por aí, principalmente em ano de eleição. Então, vamos não pesar mais o clima. A gente vai pesar o clima na próxima vez, em outras lives, com certeza. Mas vamos falar sobre De Repente 30. Antes, só rapidinho, voltando aqui, que eu esqueci, quem está assistindo aqui a gente, comenta nos comentários aqui o que vocês acharam de Harry Potter e se vocês vão ou não assistir